Perfeito. Bom, meu tema de hoje é Terraform avançado, então são tópicos bem técnicos e específicos de Terraform. Eu vou falar sobre como você pode usar as variáveis de tipo Object e mostrar algumas features mais experimentais que hoje estão como se fosse um beta do Terraform, mas eu entro nisso um pouquinho depois. Eu me chamo Leonardo Rodrigues de Oliveira, eu sou DevOps lá no PicPay, eu tenho a certificação em Terraform, tirei recentemente também, tá? E eu vou entrar agora num pouquinho mais sobre o que é o tipo Object, né? Como você pode declarar, entender o tipo em si e utilizar ele nas suas configurações de Terraform, tá? O tipo Object, ele é um dos dois tipos estruturais de variáveis dentro do Terraform. O outro tipo é a tupla, tá? Então, fazendo uma comparação breve entre os dois, dentro do objeto ou do tipo Object, você tem vários atributos, eles são todos nomeados, tá? Então, você tem o nome e o valor do atributo. É um esquema de key value, então você sempre vai ter a chave e o valor. A chave ela é rígida, né? Você não pode passar um valor que não é aceito para uma determinada chave. Os valores todos são obrigatórios, os tipos todos são obrigatórios, então você não pode ter vários tipos diferentes para um mesmo atributo dentro do seu objeto. E para definir o objeto, você usa as chaves, né? Ele é similar aos mapas, e inclusive você pode fazer a conversão para o mapa a partir do objeto e do mapa para o objeto de volta. Existem alguns tipos de perda de valores nesses tipos de conversão, principalmente quando você faz de um mapa que tem vários atributos para um objeto com menos atributos, tá? Então, você pode acabar perdendo alguns desses valores. E na tupla, você não vai ter esses elementos com os nomes, né? Então você não tem os atributos, são só elementos sequenciais dentro da sua tupla, né? É um esquema que eu preferi chamar de type sequence, mas ele é basicamente vários tipos em sequência e você não pode atribuir tipos diferentes para cada um dos campos dessa sequência da sua tupla, né? Você não tem os nomes dos valores, mas é muito importante a posição deles dentro da tupla. Todos os tipos são obrigatórios, a sequência e a quantidade tem que ser mantidas no momento da declaração, então você não consegue escrever com uma sequência diferente os seus valores, você não consegue passar mais valores ou menos valores do que aqueles que foram definidos na declaração da tupla. Diferente dos objetos, ele é definido entre colchetes e é mais similar às listas e aos sets, né, os conjuntos. E você pode, inclusive, fazer a conversão de tupla em lista ou tupla em conjunto e vice-versa. Falando um pouquinho de como declarar uma variável do tipo object, eu tenho essa estrutura aqui, que é a estrutura mais simples de declaração de um object. Eu simplesmente declaro uma variável ali subnet com type object. Então, para declarar o type object, eu preciso literalmente abrir parênteses, abrir chaves e aí declarar cada um dos atributos e o tipo requerido para cada um dos atributos que eu tenho ali, né? Então, aqui eu declarei 3 atributos, 2 deles são strings, o último é um booleano, são valores fantasiosos, então esse shared eu usaria depois ele como uma tag para dizer se o recurso é compartilhado, mas serve aqui para o propósito de mostrar como é que funciona a declaração do object. Quando a gente vai passar atributos, né, preencher os atributos de um object, você pode fazer ele parecido com um mapa. Então, você faz ali, nesse caso da subnet igual às chaves,
e passa os valores. Os valores precisam ser dos tipos corretos, então você pode ver ali que eu preenchi todos os valores, VPC-ID, CIDR-block e a tag shared, né? Os dois primeiros com strings, o último com o booleano. Se eu tentasse passar um outro valor de outro tipo, eu quebraria minha configuração, ele não permitiria fazer essa troca, né? Mas eu também posso deixar o meu object com valores default, tá? Então, se eu resolver deixar o meu object opcional, eu posso usar o campo default, que já é comum das variáveis do Terraform, para preencher cada um dos atributos do meu objeto. No entanto, o objeto ele adiciona um pouquinho de complexidade à sua configuração. Assim como tudo no Terraform, na infraestrutura como código, é necessário realmente entender se esse é o melhor caminho para a sua configuração. Porque os providers do Terraform, eles servem como uma abstração em cima das diferentes providers de nuvem, então em cima de AWS, Azure, GCP ou alguma outra, para unificar tudo numa única sintaxe, numa única linguagem que é o HCL. Então, quando a gente escreve módulos para nossa configuração, é necessário validar se a gente não está fazendo só uma implementação um pouco mais complexa de um recurso que já existiria no Terraform. E aí, quando a gente finalmente chega em uma configuração que faz sentido para o nosso contexto e que implementa mais de um recurso, que traz realmente abstração, facilidade para a pessoa que está utilizando essas configurações, aí a gente vai para o lado de realmente escrever um módulo, de realmente colocar essa abstração na prática com o Terraform. Os objetos, eles servem para esse contexto. Eles servem para adicionar um pouquinho mais de facilidade de abstração nessa interface que existe entre a pessoa que está desenvolvendo em Terraform, usando o seu Terraform, e você que escreveu o módulo, né? Então, o objeto ele faz com que somente os tipos corretos sejam aceitos em cada campo, diminui a quantidade de erros por parte da pessoa que está utilizando o módulo, deixa a documentação mais clara, principalmente quando você está trabalhando com alguma forma automática de geração de documentação, como o Terraform Docs, né? Mas ele tem ainda algumas coisas para evoluir nesse tipo específico, que é o Object. Tá? Dentro do recurso, é interessante a forma como você pode referenciar os valores do seu Object. Você consegue referenciar os valores como se eles fossem subdivisões do objeto. Então, você consegue fazer essa estrutura AWS Subnet ali dentro do resource, né? E var subnet VPC-ID, var subnet CDR-block, e cada um dos campos que a gente tinha declarado antes no objeto. Tá? Uma das outras utilidades que a gente tem quando trabalha com objetos é a criação dessas composições. Então, por exemplo, um mapa de objetos. Ele serve para você iterar pelo seu mapa e ir criando várias instâncias baseadas no seu objeto, várias instâncias de recursos baseadas no seu objeto. Nesse cenário do exemplo, eu vou criar várias subnets, né, baseadas num mesmo objeto. A declaração, ela fica levemente diferente. É necessário colocar ali que é um mapa de objetos, né? Eu poderia fazer isso de uma maneira um pouquinho mais complexa, dependendo do meu cenário, mas isso daqui basicamente já me atende, que é a mesma configuração do objeto, mas agora dentro de uma definição de mapa. E isso daqui tem o princípio de que eu posso declarar vários desse objeto dentro do meu mapa e, inclusive, reaproveitar campos que antes eu não poderia utilizar quando falando ali da variável. O exemplo aqui, ele mostra como eu declararia. Então, eu tenho ali a minha variável subnets, né, que é a mesma variável que eu declarei no exemplo anterior. E eu declaro dentro dela 2 blocos de mapas, né, com o VPC-ID, com o CIDR-block e com a tag de compartilhamento já
devidamente definidas. E depois eu consigo usar esses recursos através do for each, né? O for each ele vai iterar pelo meu mapa e ele vai referenciar na ordem cada um dos meus objetos, né? Ele vai referenciar a subnet 1 do exemplo e depois a subnet 2 e cada um dos valores, dos chave-valor que eu tenho nesses objetos. Aqui, a diferença é que ao invés de eu referenciar a var.subnet, eu passo a referenciar it, né, que aí eu já estou falando da variável subnets, e cada um dos valores. Né? Ali na tag name, que a AWS usa para exibir como nome da subnet, eu tenho it.key, em que ao invés de eu estar referenciando um valor, eu vou estar referenciando a chave. Na verdade, aqui está faltando o ponto value, né? Que na verdade seria it.value.cdrblock, para eu não estar referenciando aqui. Então está com essa diferencinha aqui no slide. Mas depois eu dou uma atualizada. É legal também dar uma olhada nos experimentos que tem disponível no Terraform, porque eles expandem um pouquinho o uso dos objetos, principalmente, porque, na verdade, é um tipo de variável que ainda é pouco utilizado, e é por isso que eu acredito que ele merece essa atenção específica para ficar um pouco menos misterioso, né? Mas quando a gente trabalha com os tipos, com os atributos opcionais e com outras features experimentais, a gente tem sempre que levar em consideração que essas features elas podem mudar da noite para o dia com uma nova release do Terraform. E inclusive tem uma thread interessante no fórum da HashiCorp que fala exatamente sobre isso e ficou claro que vai ter mudança nos atributos opcionais, no comportamento dos defaults, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então, assim, não é algo muito legal ainda de se usar em ambiente de produção, e se você realmente achar um caso de uso e conseguir colocar isso em prática, talvez valha a pena definir uma constraint de versão mais rigorosa para sua configuração em Terraform, e assim você evita as quebras, né, que poderiam haver quando a gente usa essas features que vão mudar no futuro. Habilitar os experimentos no Terraform é relativamente simples. Você usa o bloco Terraform, né, que é o mesmo lugar onde você coloca os seus providers obrigatórios, que você coloca a versão do Terraform que você deseja utilizar na sua configuração, e que você coloca algumas outras configurações mais específicas. E para fazer isso, você simplesmente cria ali o atributo dentro do bloco Terraform chamado Experiments e passa essa lista entre colchete dos parâmetros que você quer habilitar. Nesse caso aqui, para habilitar as duas features que eu vou demonstrar, é necessário só esse texto específico Module Variable Optional Attributes, que habilita já automaticamente defaults e atributos. Mas você vai receber alguns warnings na execução justamente sobre aquilo que eu comentei, que é a parte do estar usando em produção uma feature que ainda não é tão sólida e que tende a mudar. Tá? Para definir um atributo opcional é relativamente simples. Você adiciona a informação optional antes do tipo do atributo dentro do objeto. Então, fica optional, nesse caso, bool, que faz com que esse valor shared seja, na verdade, opcional. Né? Porque quando você trabalha com objetos, de novo, repetindo a informação um pouquinho de antes, todos os campos são obrigatórios. Então, eu não poderia deixar de preencher shared. Eu teria que preencher esse campo e, ao adicionar essa feature, eu coloco optional e ele passa a não ser mais obrigatório. Tá? Ao mesmo tempo que você que você ativa a feature optional, você também vai estar habilitando a feature default,
que serve para trazer um valor padrão para os seus atributos opcionais do Terraform. Então, esse atributo shared passaria a não ser totalmente descartado quando ele não é preenchido. Ele passaria a receber um valor default, assim como a gente já consegue fazer com outros campos dentro do Terraform, com outras variáveis. Seria para conseguir um valor default para esse campo shared em específico. Mas ele tem ainda alguns comportamentos que são complexos de entender, difíceis de utilizar e, na minha opinião, ainda estão muito quebrados para a gente conseguir usar principalmente o default em casos produtivos. Eu tive que usar para um caso de um mapa de objetos como aquele que eu demonstrei um pouco antes na apresentação, e era um mapa de objetos, então eu precisava iterar pelo objeto para preencher cada um dos campos como shared. Era como default. Então, houve uma lógica muito complexa e que, na minha opinião, nem eu vou conseguir entender daqui a algum tempo. Eu acredito que isso não só tende a mudar, como já disseram no fórum oficial, mas deveria realmente ter alguns ajustes para ficar um pouco mais completo. Mas já vale entender e no ambiente de teste, fazer alguns testes, pegar uns casos de uso e contribuir de volta com o estudo dessas features para a gente chegar num consenso do que vale a pena e esperar assim, uma implementação um pouquinho mais completa dentro de uma versão estável do Terraform. Aqui nessa demonstração, o bloco subnet, né, a variável subnet, ela é declarada como uma local, uma variável local do Terraform, e ela recebe a função default, né, passando como primeiro parâmetro a variável subnet, e na sequência o valor que recebeu o default, que é o shared true. Então, agora, se eu não passar o atributo shared, ele vai receber o valor true, independente do restante da configuração. Tá? Muda um pouco o uso da variável, né? Então, quando você faz a referência, agora ao invés de fazer a referência à variável subnets, você acaba fazendo referência ao local subnet, né? E atribuindo cada um dos valores. Ainda dá para fazer a questão da key, que é muito interessante. Aqui, eu não sei se ficou tão claro, mas ela recebe o valor do nome do mapa, do nome do objeto dentro do mapa. Então, quando eu referencio o HKey, eu estou falando do valor subnet 2 ou do valor subnet 1, dependendo da iteração que eu estou dentro do meu for each. De demonstração é basicamente isso, mas eu queria reiterar esse ponto do Terraform como interface com os usuários e com as pessoas que estão desenvolvendo e utilizando os módulos, né? Então, quando você define de uma maneira clara os atributos, as variáveis, os tipos, na geração da documentação automática, seja do registry, seja do Terraform Docs, fica mais claro uma forma de contrato que você tem com as pessoas que estão utilizando a sua aplicação, o seu módulo, né? Então, você consegue fazer coisas como um versionamento semântico com mais clareza, você consegue fazer um tagueamento dos momentos do seu módulo e manter ele funcionando para pessoas internas e externas, caso você esteja trabalhando com uma organização. Tá? Principalmente para o open source, é muito interessante fazer essa ponte, porque você consegue manter a sua estrutura funcionando, mesmo quando houverem alterações que quebram a configuração. Então, você consegue
usando o objeto, definir um padrão mais claro e integrar a sua configuração de Terraform mais facilmente com outras aplicações ou com outros módulos, e fica mais simples também de fazer composições. Afinal, a gente nunca sabe quando o módulo vai passar a ser usado para um outro propósito, expandir, ou mesmo integrar com alguma outra feature ou com outra composição para alcançar um resultado mais completo. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas é basicamente isso. Eu acabei terminando um pouquinho mais cedo do que eu esperava aqui. Deixa eu fechar aqui. Muito obrigado, Leonardo. Eu não estou vendo nenhuma pergunta no chat. Você tem mais alguns minutos aí, se você quiser fazer alguma consideração, se quiser trazer algum outro ponto que você considera importante, não só relacionado ao Terraform, né? Você ainda tem uns minutinhos, mas se você estiver pronto... Tem uma perguntinha aqui sobre atributo opcional em mapas de objetos. Sim, eu usei recentemente para a criação de tópicos de Kafka, e foi em um ambiente produtivo. A intenção ali era conseguir que a gente não precisasse preencher todos os campos, porque os tópicos tinham mais ou menos a mesma configuração, e só as exceções ficariam explícitas na configuração de Terraform. Tá? Isso ajuda muito, exatamente pelo que você comentou aí, Alex, que diminui a quantidade de inputs necessários. Então, na hora que a pessoa que está criando ali os tópicos, ela vai preencher as informações, ela consegue colocar menos informações, às vezes só o nome do tópico, e já criar um tópico de uma maneira padronizada, né? Então, com valores default. Mas é realmente complexo de fazer, tá? E é necessária uma lógica de iteração em cima da local. Então, você precisa fazer um for each dentro do seu arquivo de locals para criação de uma variável com esses valores default. Dá bastante trabalho e ele não consegue trabalhar com subtipos complexos. Então, quando você tem um mapa dentro do seu objeto, você não consegue passar valores default para esse mapa, mesmo usando for each. Isso é uma limitação já conhecida. Então, se você tiver um mapa dentro de um mapa, dentro do seu objeto, não dá para fazer. Né? Eu sei que é uma configuração complexa, mas às vezes a gente acaba chegando nesses cenários e isso ainda não é suportado. Perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal? Perfeito. Leonardo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua apresentação, foi muito bom. Né? E alguma dica para quem quer fazer a certificação? Legal. A certificação, ela é bem técnica, ela não é muita coisa para decorar. Então, a prática com o Terraform, ela é muito necessária, né, porque tinham perguntas ali que eram extremamente voltadas para o comando específico e para pontos bem detalhados do Terraform. Então, teve ali uma pergunta: qual a flag que faz tal atividade, que consegue tal resultado? É bem específico, né? Tinha uma outra pergunta que fazia referência a algo que só sabendo mesmo do funcionamento da CLI que você conseguiria dizer, porque ele perguntava em qual desses comandos existe atualização do state, e aí ele listava alguns dos comandos. Então, se houvesse uma atualização do state, mesmo que pequena, mesmo que mínima, a resposta já era aquela, e não era óbvio, não dava para chutar e acertar, porque não tinha nenhum comando muito padrão ali. Mas é isso, basicamente com bastante prática, usando Terraform em produção, usando Terraform em alguns exemplos, criando alguns módulos, dá para entender, dá para passar na certificação. Perfeito. Muito obrigado.